bom dia, meus amados irmãos, família amada de Deus. Que prazer nós podemos nos reunir mais uma vez, eu daqui, você daí, o nosso coração ligado no Senhor. Nós vamos juntos nessa próxima meia hora, adorando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor. Você que nos acompanha pela TV, Canal 6 da Via Cabo, e também pelo nosso site, tvmca.com.br. Temos também as nossas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade TV MCA, e também o Frases Devocional Intimidade. No Café Intimidade desta manhã, eu vou ter um bate-papo muito especial com o pastor Edneu Bomediano e a sua esposa, a pastora Shirley Bomediano, do Ministério Viva Vida. Nós vamos conversar e você vai conhecer um pouquinho mais de algo especial que Deus está fazendo através da vida dos pastores. Esse é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo, meu querido, ao Café Intimidade. Sejam bem-vindos. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, graças a Deus. Pra gente é uma alegria estar aqui. Bom dia, pastora, tudo bem? Que bom poder ter vocês aqui para conversar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês. Porque eu creio que Deus primeiro faz em nós e depois Ele começa a realizar o através de nós, né, pastor? E quantos anos já de ministério, do chamado do Senhor? Conta pra gente, pastor. Na verdade, é uma história bem ampla e bem longa, né? Quem é de berço evangélico é a pastora Shirley. E eu me converti já com o chamado, né? Me converti num acampamento de jovens, numa sexta-feira, conhecido como Sexta-feira da Paixão. Quando terminou aquele acampamento de jovens, já na quarta-feira seguinte me convidaram para ministrar num presídio de menores infratores. Eu não sabia nada, eu só tinha escutado João 3,16, não sabia nem onde estava o texto. E me chamaram para poder falar o que tinha acontecido, porque a minha experiência foi muito forte de transformação, eu tive visão, momentos assim de muito impacto no que se referia ao meu homem interior, né? E essas manifestações, elas ficaram tão fortes, tão visíveis para o grupo do acampamento que eles estavam, que então instigou para que eles pudessem me levar também a esse presídio. E a minha surpresa foi que eu não sabia nem o que falar, e a hora que eu fui anunciar o texto, eu pedi ajuda, e os que estavam ali leram o texto, e eu resolvi contar o que tinha acontecido, e fui fazer uma oração. E na hora da oração, com os olhos fechados, eu escutei alguns barulhos de carteiras assim se arrastando. Quando eu abri os olhos, tinha 16 dependentes, na verdade, não dependentes químicos, né, mas prisional, menores, né, ali caídos no chão, tomados pelo Espírito Santo. E eu fiquei impactado com aquilo e de cara já percebi que eu tinha um chamado. Desde então não parou. Então, assim, eu acho que o meu chamado está vinculado, o meu pastoreio, desde a minha conversão, literalmente, porque realmente, depois da quarta-feira, já na sexta eu dei testemunho, no domingo, e assim foi continuamente. Isso já fazem 23 anos. 23 anos. E tremendo quando o Senhor, e é aquela questão que eu creio muito nisso. Quando Deus nos estabelece, Ele nos estabelece antes de nós nascermos, né? Antes de a gente vir para o ventre da nossa mãe, Deus já tem uma história escrita para nós. É claro que nós vamos determinar se ela vai acontecer ou não pelas nossas decisões, mas Deus vai trilhar vários caminhos para que ela aconteça. E como é que foi isso para você, pastora, né? Toda essa experiência veio primeiro da pastora, né? Depois o pastor veio ao Senhor. Conta para nós isso. Foi algo muito tremendo, porque eu nasci no lar evangélico. Mas nascer no lar evangélico é bem diferente de você ter uma experiência com Deus, né? E eu vim ter essa experiência aos 18 anos. Se eu não me engano, foi quando ele se converteu. E a partir daí foi tremendo, porque foi um turbilhão assim, de mudanças na nossa vida, né? E santidade, chamado, e querer agradar o coração de Deus em tudo. E eu acredito que foi num avivamento que aconteceu naquela época, creio que 90, 91. E desde então, assim, a gente vive essa paixão, essa intimidade, essa busca intensa de Deus. Na época foi assim, tudo muito novo, nós éramos muito jovens. Vocês já eram casados nessa época? Namorados. Depois de um ano casamos. E foi assim, algo muito tremendo, foi um chamado muito forte, assim, sabe? Algo muito forte, impactante para as nossas vidas e todo o grupo que estava conosco. Foi assim um tempo assim grandioso, tanto que na igreja assim houve
um mover tremendo de Deus, muitas vidas sendo salvas, o Ministério de Jovens assim crescendo de uma forma muito maravilhosa e com a visão já de reino, uma visão... E quando vem a glória de Deus, a presença de Deus, tudo se transforma, né? A gente sai do nosso mundinho, a gente sai das nossas pequenas preocupações, né? E a gente tem uma visão ampla do que Deus quer fazer, né? E tem sido assim. Que maravilha. E algo que me chama a atenção, é porque assim, nós já somos conhecidos, né, de algum tempo, lá do Ministério Mevan e de algumas outras reuniões e tal. O pastor também é comunicador, né? Sim. Hoje está com um programa na Rádio Natureza e já também teve na rádio aqui. Mas tem muito mais coisa aí nesse ministério. Então, vindo daqui para frente, vocês já foram pastores de igreja local na cidade de Dourados, né? Então, conta essa trajetória para nós. Então, assim, na verdade, todo esse mover do Espírito Santo naquele período, naquela época, gerou, assim, uma construção do chamado. Eu cursava Direito, eu fazia faculdade de Direito no período na época, e o chamado foi muito mais forte do que o curso que eu estava fazendo, ao ponto de que eu terminei aquele ano e tranquei a faculdade e fui fazer Teologia, né? Eu fiz o Seminário Batista no período na época, mas nós congregávamos numa igreja presbiteriana independente. Uma igreja muito boa, muito séria e com bons princípios. Só que a igreja ela passou por um mover muito grande. Então esse mover começou a gerar em mim algumas responsabilidades que eu jamais imaginava que era do chamado. Mas no decorrer dos dias as pessoas diziam, você é um evangelista, você tem um chamado. E passado alguns meses foi feito um evento na cidade, uma cruzada evangelística com um conferencista na época, que era o Fanini, né? E eu me envolvi de cabeça nisso, e naquele evento, alguns meses após a minha conversão, esse homem foi usado no ginásio, apontando o dedo para mim, que eu tinha um chamado. E a partir dali eu absorvi o chamado, entendi que era mesmo, fui fazer o seminário, essa coisa toda. E no processo, Deus foi gerando muitas coisas que naturalmente aconteceram. Por exemplo, o evangelismo em escola, nós tínhamos um grupo chamado Turma do JC, que era a Turma de Jesus Cristo. Quando eu engrenei dentro da igreja, o qual ela já pertencia, o grupo de jovens, na verdade, era 12, 13 jovens que estavam ali, eram filhos dos cristãos da igreja. E a igreja passou por uma reviravolta, nós começamos a fazer eventos, cultos de quarta-feira, a moçada saía da faculdade e vinha para a igreja. Nós fazíamos caravanas de carro para poder fazer. E começou a agregar 200, 300, 400. Cheguei a fazer cultos no templo maior, 450 jovens de um grupo de 12. Isso foi uma coisa muito, muito forte. E nas escolas, a gente fazia periodicamente, chegou um período que nós... Teve meses que nós fazíamos todas as semanas, né? Depois diminuiu um pouco isso, mas assim, cada escola que nós íamos com ministério de louvor, com testemunhos de novos convertidos, com teatro, aquela coisa toda, agregava aí 150, 200 jovens sendo tomados pelo Espírito Santo. Só que as conversões, elas eram de impacto, era algo genuínas. Assim... Não, era algo assim sobrenatural. Recebia Jesus e era batizado no Espírito Santo, orava em línguas, a gente nem impunha as mãos, a coisa acontecia. Jovens caíam endemoniados, jovens jogavam as drogas no meio do pátio da escola. Então a gente viveu assim, algo assim muito intenso. E nós intensificamos isso em oração todos os dias, durante 2 anos. Nós orávamos todos os dias até 5 horas da manhã. Então aquela moçada saía junto, ficava junto, e isso foi crescendo no meu coração. Então, porque é importante não só receber e entender o chamado, mas nutrir esse chamado, se posicionar diante dele. Na verdade, assim, foi algo tão espontâneo, Mônica, que não houve dogmatismo em cima disso. Isso aconteceu tanto que, assim, a igreja se assustou com o que estava acontecendo. Hoje, essa igreja, eu inclusive vou ministrar nela na próxima semana, essa igreja, a base da liderança dela é formada por aquele grupo de jovens do passado, né? E, assim, dali muitos se tornaram pastores, muitos se tornaram pastores. Então, assim, Deus levantou realmente um povo naquele período, a cidade foi movida, porque não ficou na igreja. Né? Nós fazíamos eventos, ainda hoje de manhã conversamos a esse respeito, no café de pastores que eu participei ali do Balneário Camboriú, alguns pastores que eram da época, né? Que me conheciam, foi gerado um evento numa segunda-feira chamado Segunda Opção, agregava num espaço de um cinema 800 jovens, nós fazíamos um evento chamado Adorai, dava quase 2.000 jovens, então assim, com vários ministérios,
né? Então, assim, promovendo unidade também, né? Muito. Marcha para Jesus, nós iniciamos com uma essência, nós não precisávamos trazer artista, era o grupo dali da cidade mesmo, e multidão. Jovens da cidade. Multidão mesmo. Falava que tinha um evento todo. Era uma coisa impressionante, união de mocidades. Eu acho que isso que é tremendo, e no próximo bloco a gente vai continuar conversando um pouquinho mais acerca disso, mas aquela questão que a pastora falou, eu saio do meu quadrado, eu saio dali e eu vou impactar lá fora. É a igreja que sai de dentro dos muros do conforto e vai lá para fora responder à sociedade. E aí, então, eu quero saber daqui a pouquinho com vocês, porque viva a vida. E vocês vão contar isso pra gente. Amém? Então, é só um minutinho, ó. São 30 segundinhos. Pega a tua xícara de café para tomar café junto com a gente. E o Devocional Intimidade já volta.